Nesse vídeo, eu vou lhe explicar passo a passo como reprogramar a sua mente em 7 dias. Tá achando que é bom demais para ser verdade? Então, fica comigo até o final que você vai entender. Mas, sem papinho, a gente já vai direto. Vamos lá. Você já se sentiu? Você já sentiu que algo estava te bloqueando? Como se o sucesso fosse algo inimaginável para você, tivesse fora do seu alcance? Exatamente isso que hoje eu vou te mostrar. Porque isso não é uma maneira normal, não é uma maneira correta. E que na verdade não deveria ser natural se pensar assim. Mas com o passar de todos os acontecimentos, acaba que essa é a maneira usual em que a nossa mente acaba transformando os pilares que formam o nosso jeito de pensar, e o nosso jeito de pensar forma o nosso jeito de agir, e consequentemente as nossas atitudes geram resultados equivalentes a lá no início que era o jeito de pensar. Mas por que é que sua mente está bloqueando o seu sucesso? Ela é psicopata? Ela é ela é do mal? Não é. A questão é a seguinte: o nosso subconsciente, ele lida com 95% das nossas ações que são automáticas. E aí entra muitas coisas, desde o nosso coração bater automaticamente, até porque você não tem como pensar, bate coração, e aí ele vai bater. Não, seu coração está batendo e você não estava nem prestando atenção. Agora que você está prestando atenção, que seu coração está batendo, justamente porque eu falei isso. Desculpa. Mas tem até um livro que eu recomendo para você, que é O Poder do Subconsciente. Exatamente o nome é esse aqui. Esse nome aqui. É um livro de Joseph Murphy, se eu não me engano, que eu li há muito tempo atrás. Esse livro transformou completamente a minha visão sobre os pensamentos, sobre como a gente lida com a nossa mente. E aí a questão é, pela nossa mente subconsciente, ela gerar todo esse sistema de crenças, que o sistema de crenças acaba gerando bloqueios e permissões do que deve ou não ser feito, do que pode ou não ser feito, do que você é como pessoa, do que você não é, se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa extrovertida. Esse efeito, se você teve estímulos negativos na sua infância, na sua adolescência, esses estímulos acabaram se tornando a sua maneira de pensar, a sua mentalidade. E essa mentalidade é completamente limitante. Você geralmente pode se pegar pensando: eu não sou capaz, isso não é para mim, isso aqui dá certo, mas é para outra pessoa, mas para mim isso não vai dar certo. Eu não acredito que eu consiga, eu não acredito que eu possa. Tudo isso aqui são crenças antigas, e elas te sabotam. E você sabe a questão, sabe o que é o mais maligno de tudo isso? Possivelmente, antes de ver esse vídeo, você nem sequer percebia que acontecia todo esse joguete aí na sua mente. Você simplesmente não percebia. E a primeira fase da mudança real é justamente você perceber que a mudança é necessária. Você concorda comigo? E você vai concordar comigo que se uma pessoa ela precisa fazer uma certa mudança na vida dela, você concorda comigo que para ela começar a mudar, primeiro ela tem que entender que ela precisa mudar? Não é um problema para ela
então ela não vai mudar. Então o primeiro passo para a mudança é realmente você entender que precisa da mudança. Então, como é que as crenças antigas te sabotam? Quando você vai fazer determinada coisa, ela sempre vai vir atrelada, principalmente se for coisas produtivas. Coisas negativas, geralmente, elas também são atreladas às histórias mentais, porém, as coisas novas, coisas positivas, a mudança, geralmente ela é atrelada ainda mais. Então, quando você vai fazer algo, a crença, ela aparece na sua cabeça de que maneira? Através de histórias. Digamos, você vai fazer um projeto. E aí, esse projeto, você acredita que possa dar certo. Mas aí, como é que a crença vai atingir você? Naquele momento que você se pensar, você se pegar pensando, histórias como, mas eu acho que eu tô pensando, eu tô tendo muita, sei lá, eu tô achando demais, acho que eu tô acreditando demais e até hoje eu nunca consegui nada, até hoje eu nunca dei certo. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, até hoje eu nunca consegui emagrecer, por que que agora vai dar certo? Se eu nunca consegui, por que é que agora vai dar certo? Ou então, por que isso vai dar certo comigo? Joãozinho? Joãozinho pode ser. Joãozinho, ele é mais inteligente do que eu, ele tem um metabolismo melhor do que eu. Ou seja, essas histórias, elas acabam lhe levando para uma série de atitudes, um, um sistema de atitudes e ações que, que eles geram os resultados. Então, o ponto principal para você ter novas atitudes é mudando justamente o passo anterior à atitude, que é a crença. São as histórias. As histórias que você conta para você mesmo. Ou porque você aconteceu alguma coisa no seu passado, ou porque você se bloqueou, ou porque você se traumatizou por determinada coisa. E eu gosto muito da PNL porque ela traz uma interpretação de que muitas coisas que nos acontecem, elas muitas das vezes acontecem de maneira X e a gente interpreta de maneira Y. E a interpretação é o que fica guardado na memória. Então, às vezes, o que você acha que foi tão ruim pode até não ter sido. Eu não estou querendo desmerecer. Eu estou querendo simplesmente lhe dizer que até por experiência própria, muitas das vezes a gente acha que porque aconteceu determinada coisa, a gente não tem outra opção, a gente tem que ser daquela maneira. E aí eu lhe apresento os 3 principais pilares da mentalidade do sucesso. E antes de mais nada, eu já quero tirar um elefante aqui da sala, que é, quando se fala de mentalidade de sucesso, mindset e por aí vai, muitas pessoas já ficam com 800 pés atrás. Dizem, já vem mais um coach querendo me dar lição de moral. E não, cara. Desculpa. Não quero lhe dar lição de moral. Eu não quero nada. Eu simplesmente estou compartilhando coisas que eu aprendi durante anos e anos, lendo centenas de livros, vivenciando muitas coisas, errando, acertando. Então, simplesmente é como se fosse uma conversa com um amigo meu e ele me pedisse um conselho. Então, se você clicou nesse vídeo e você está aqui até agora, é como se você fosse um amigo meu que me pediu um conselho. Então, você não está vendo isso aqui por acaso, né? Então, tirado esse elefante da sala, são esses os 3 pilares que eu acredito que são os principais. Número 1, clareza. Se você não tiver um norte, se você não tiver onde chegar, você vai ficar rodando, você vai ficar andando em círculos. A mente precisa de direção. Sem metas, ela se perde. Se você realmente não sabe onde você quer chegar,
Toda, todo passo que você dá, você está cada vez mais distante de onde você quer chegar. Você concorda comigo? Então, o passo número 1, o básico do básico do básico, é decidir. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu quero estar do jeito X, Y, Z, ganhando X, Y, Z, dessa maneira, com essas pessoas, nesse lugar. E aí, um exercício para você, escreva uma frase, em uma frase. O que significaria sucesso para você? Vamos aqui, ó. A gente tá aqui. Imagine que eu sou um gênio da lâmpada. E nessa imaginação, eu lhe digo, você tem um desejo. E nesse desejo você pode escolher exatamente como você quer que sua vida seja daqui a 1 ano. E a partir do momento que você desejou isso, sua vida vai se transformar aos poucos e você vai perceber isso. Agora escreva nessa uma frase, como é que seria? Qual seria a sua resposta? E você vai ver, talvez daqui a algum tempo, que é muito importante isso. E é muito verdadeiro. E é a questão que quando você define o seu norte, você ativa uma coisa chamada motivação. E aí eu já vou tirar mais outro elefante da sala. Geralmente a pessoa vai chegar e dizer: o importante não é a motivação. O importante é disciplina. E eu discordo, cara. Eu discordo. Se você tem disciplina para fazer algo que não está lhe levando para onde você quer chegar, você está cada vez mais distante. É a mesma história aqui, que você precisa de uma direção. Então, a questão não é fazer. A questão é você saber o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Porque, às vezes, você pode acabar confundindo a falta de disciplina com a procrastinação. Então, se você sabe exatamente o que você quer, você vai estar com motivação. Motivo para ação. Por mais clichê que pareça. E não o entusiasmo. E aí sim, o entusiasmo, ele é negativo de uma maneira que é interessante você ser entusiasmado e tudo, mas aquele entusiasmo que ele vem e vai rapidamente, ele é confundido com motivação. Então a sua motivação, ela não vai ficar oscilando, ela vai ser constante. Quando você decidir para onde você quer chegar, você vai sentir que isso é possível. E se você não sentir que isso é possível, é porque sua mente ainda está bloqueada. Então você tem que investigar. Entender o porquê é que eu acho que não vai dar certo. E aí você vai pegar, entender essas histórias aí, porque são fantasiosas. Todos os motivos que você der para você mesmo simplesmente são desculpas. Por mais verdadeiros que eles pareçam, você pode passar por cima disso. Então, é interessante entender que a motivação é o segredo máximo. Evitar o entusiasmo e focar na motivação. Evitar esse negócio, eu preciso ser disciplinado. Não, você precisa saber o porquê você está fazendo o que está fazendo. E o resto, sua mente, lembra que o subconsciente, ele basicamente age automaticamente. Quando você dá uma meta para o seu subconsciente, ele vai agir agora, praticamente a vida toda ele foi contra você. Você sente que foi contra você. Mas quando você dá uma meta, você dá clareza, o seu subconsciente ele vai ajudar você. Olha só que incrível. E aí sim ele vai lhe gerar a motivação real. E aí você vai ter diversos motivos para fazer o que deve ser feito. E aí o outro pilar é entender que o erro faz parte. O fracasso é simplesmente
uma maneira de se pensar. O fracasso, ele só acontece se você aceitar o fracasso. Se você não aceitar, e se você entender que o fracasso é simplesmente resultado, você vai perceber que dá para se mudar a abordagem pela qual você usou para ter aquela atitude que gerou o suposto fracasso. Aí você vai mudar essa maneira de fazer o que está sendo feito. Entendendo isso, você vai ter a mentalidade antifrágil, que é a mentalidade que cada vez que você teoricamente fracassa, você aprende e você cresce mais ainda com tudo isso. Agora, na parte prática agora, dos 7 dias. Eu falei que serão 7 dias. Dia 1 e 2, você vai pegar uma folha de caderno e começar a perceber a sua mente. Primeiro você vai chegar aqui. Opa! Primeiro você vai dar uma direção para sua mente. Lembra? Eu sou o gênio da lâmpada. Você escreveu uma frase. Agora pensa nessa frase. Pensa nessa frase na sua vida perfeita. Ou pelo menos de algo que você queira. E aí, no dia 1 e 2, você vai deixar sua mente devagar. Sua mente lá pensando e gerando inúmeras histórias do porquê você não vai conseguir, do porquê você é isso, do porquê você é aquilo. Inúmeros motivos. Não se preocupe, sua mente vai lhe dar inúmeras histórias contradizendo tudo isso aqui que você queria ou que você quer. No dia 3 e 4, você vai substituir. Pega todas essas histórias que você anotou e você vai reescrever elas no positivo. Então, a pessoa escreveu: eu não sou capaz de fazer X coisa. Você vai reescrever e dizer: eu sou capaz de fazer X coisa. E aí, se sua mente ainda lhe der uma sensação negativa, aquela história de você está mentindo para você mesmo, você vai pegar e escrever: como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar nesse ponto? E aí, no 5º e no 6º dia, você vai criar um ambiente de sucesso. Você vai ver vídeos como esse. Na verdade, você já está no caminho do sucesso. Porque se você está vendo um vídeo como esse, ele, de uma maneira ou de outra, nem que seja por uma coisa mínima que eu fale aqui, ele pode lhe gerar já um estalo para melhoria. E assim faz parte. Assim que acontece. Então você vai procurar livros, podcasts. Hoje em dia eu acho muito interessante você procurar podcasts e vídeos como esse. Porque cada vez mais você facilitar, livros também é muito, muito importante. Mas nesse início é interessante você impregnar sua mente com conteúdos. E quanto mais fáceis o conteúdo, melhor. Então, se você tem um vídeo para você assistir, é melhor do que você ter que ter o trabalho todo de ler o livro. Então, já facilita. Mas também recomendo o livro. E aí, no 7º dia, você vai agir como se você fosse essa pessoa que você escreveu aqui. E eu vou lhe dar um spoiler. Você pode ser essa pessoa. Simplesmente, a única coisa que lhe impede de ser essa pessoa é justamente o quê? As suas crenças. Suas crenças antigas. Porque elas te sabotam e você nem percebia. Agora você vai começar a perceber. Entende? É justamente isso que está bloqueando sua mente. E aí, usando essa estratégia, você vai realmente conseguir reprogramar sua mente em 7 dias. Agora, de fato, se você chegou até aqui, nesses quase 20 minutos de vídeo, deixa um comentário escrito o seguinte:
eu vou reprogramar minha mente. Porque você escrevendo isso, você já sai da inércia e a sua mente já entende, eu já estou em ação. Então, se você chegou até aqui, você já está completamente diferente de 99% das pessoas que começam as coisas e não terminam. Então, é isso. Eu sou Lucas, esse é o canal Crescente e Constante. Desde já lhe agradeço por ter chegado até aqui. E se você acha que faz sentido tudo isso que eu estou falando, se inscreva no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo.